Vem Vance pra acordar, Zolpidem pra dormir. Tadalafila pra se conectar, sertralina pra não sentir, Ozempic pra emagrecer, cigarro pra relaxar e energético ou muita cafeína para acelerar ou se manter produtivo por mais tempo. Corpos dopados e anestesiados, mentes hiperestimuladas e ansiosas, e almas cada vez mais vazias e exaustas, tentando parecer fortes e sobreviver bem. Pra mim, estamos vivendo uma espécie de entropia psíquica, que é um caos, uma desordem interna, que acarreta uma confusão mental em detrimento da clareza humana, da certeza, da coerência, da congruência entre o seu eu humano e o seu eu espírito. Estamos vivendo uma geração de profissionais e líderes, onde muitas vezes o corpo físico está doente, a mente está exausta e o espírito está adormecido. E isso acontece porque muitas vezes a maioria das pessoas ainda estão vivendo sob influências externas, ou seja, o externo influencia muito mais elas do que elas mesmas através do seu autocontrole e autoconhecimento interno. E em grande parte, essas influências externas são ruins, o que acabam drenando a chamada energia vital, que é essa energia humana onde te dá a força, a clareza, a visão, a sabedoria, o impulso, a vontade soberana do seu espírito. O que faz com que você atinja o ápice do seu potencial humano e não o desperdice e não o ignore. Vivendo muitas vezes uma vida onde você passa meses e até mesmo anos com esse potencial adormecido. Eu conheço, eu observo e eu converso com muitas pessoas. E sabe o que eu tenho percebido ultimamente? E também refletido já há um bom tempo? Nós estamos vivendo uma fase onde tem acontecido com muito mais frequência uma incongruência entre viver e sobreviver. Entre você estar ativo, pleno, com visão clara, para que você possa evoluir, servir e curtir nessa existência. Mas muitas vezes você só está num formato reagindo às coisas do mundo, tentando sobreviver da melhor forma possível, da maneira mais leve possível. Só que isso tá pesado, tá complexo, tá difícil. Eu vejo profissionais incríveis, líderes muito competentes, empreendedores visionários, mas que vivem muitas vezes com uma sensação de impotência, sabe? Uma confusão mental, um certo medo, receio, ansiedade, dúvida e até mesmo uma comparação exacerbada em relação a certas pessoas, o que acaba provocando nelas uma exaustão mental e um sentimento de incoerência mesmo, sabe? De desconexão entre quem você é e quem você está parecendo ser para o mundo. A gente não pode normalizar isso. Isso não pode ser considerado normal e também não podemos aceitar ficar nessa posição por muito tempo. Porém, existe um caminho para sair desse lugar? Existe algo que a gente pode fazer onde consigamos viver o ápice da nossa excelência? Para mim, sim, existe. É uma das coisas que eu mais falo, que eu mais amo trabalhar. E é por isso que eu tô falando sobre esse assunto aqui agora. E veja que essa excelência não significa que o que eu faço seja bom. Porque o bom apela para um critério muito comparativo, de medir um com o outro. O bom, ele muitas vezes tem uma escala pré-estabelecida e pode até nem ser bom, mas é excelente. Por que é excelente? Porque é no talo do que eu consigo fazer. A consequência imediata disso é que é alguma coisa relativamente rara, me corrijam se vocês discordarem, que é o hábito de você, como avaliador de si mesmo, né, se regozijar com aquilo que desempenhou, aquilo que executou, aquilo que fez, ou seja, uma espécie de contentamento, de regozijo, de alegria mesmo, por ter conseguido passar essa essência de si mesmo para uma existência exuberante. Há uma oportunidade que temos de fazer do nosso eu mais íntimo uma existência exuberante a cada segundo. Uau. E isso me parece muito lindo de ser dito e repetido. Agora, qual é a primeira condição? Saber quem você é. Olha só que ponto poderoso. A maioria das pessoas acha que excelência é um conceito onde você define através de uma comparação, que é ser o melhor, bater metas, acumular conquistas. Só que o que ele está trazendo aqui é um outro ponto de vista. Excelência é quando você se permite entregar o seu tudo, mas não para agradar os outros, mas para você expressar, manifestar a sua própria essência. E é justamente aí que muita gente se perde. Corre atrás de métricas externas, faturamento, status, elogio, comparação, validação, compras, e o desejo de contentamento profundo não acontece. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até quando você vai chamar de força o que na verdade tem sido uma espécie de medo de você parar e olhar, perceber, identificar, reconhecer a sua própria essência, a sua própria força, os seus valores, seus talentos, suas características, seus potenciais mais elevados? Já parou pra pensar que se você realmente colocar pra jogo tudo isso, a chance de você prosperar muito mais e de você ter muito mais êxito, muito mais sucesso
e muito mais reconhecimento é 10, 20, 1000 vezes maior. E aqui tá um ponto importante e perigoso. Às vezes, inconscientemente, a gente teme essa força, porque isso, de certa forma, faz com que nós sejamos ainda mais vistos e, muitas vezes, com uma responsabilidade maior. Será que a gente quer lidar com essa responsabilidade? Um primeiro ponto. O vazio que você sente, muitas vezes, não é falta de conquista. Ele nasce, ele acontece quando você se desconecta de você. Se existe algo que é poderoso e que eu posso afirmar, porque eu também vivi isso na minha vida, foi que o maior sucesso, o maior êxito que eu sinto é literalmente sentir êxtase por estar no meu lugar, vivendo a excelência que eu acredito, conectada 100% com aquilo que eu quero, com quem eu sou, com a minha intuição, com o meu coração e com a minha vontade soberana de realizar aquilo que a minha alma pede. E essa é a realidade. Enquanto você não se conhece, não entende seus próprios padrões, sua mentalidade, seus talentos, você pode mudar de cargo, de empresa, de relacionamento, de cidade, de país, mas o vazio e a falta de contentamento continua te acompanhando. Porque o que precisa mudar não é o cenário lá fora. É a forma como você se relaciona com você mesmo. E é isso que te liberta dessa sensação de estar sempre correndo, mas de nunca chegar. Na minha sessão de análise existencial, em apenas 2 horas, eu te faço enxergar os padrões invisíveis, esses adversários ocultos que muitas vezes estão brigando com você e você não enxerga. Essas travas, esses pontos que te mantêm num ciclo de confusão mental, de desordem, de ansiedade, de medo, muitas vezes de culpa, de autocobrança e ao mesmo tempo paralisação. E a partir disso, você tem uma visão clara, uma visão assertiva sobre você mesmo, sobre aqueles talentos, aquelas habilidades mais importantes e que mais têm gritado dentro de você, mas muitas vezes ainda não encontraram espaço para serem despertadas. Então, se você sente que já conquistou muito ou que já pagou muito caro por algumas coisas que não valem e ainda te falta algo essencial, algo que o seu coração pulsa para viver, comenta aqui a palavra jogo, que eu vou te enviar as informações no seu direct para você entender mais sobre tudo isso.